Alô? Agora tá ouvindo? Oi? Sei o que aconteceu aqui. Érica, então já está me ouvindo, hein? Tá me ouvindo? Isso. Acho que já tá saindo aqui o áudio. Deu certo. Pode confirmar aí, Érica? Tá ouvindo? Ok. Ok. Foi um pequeno problema aqui. Mas está ouvindo, né? E- Ok, muito bom. Então, só mais um instante. Nós estamos começando aí com um atraso de meia hora. Foi um erro meu. Eu, ao invés de digitar aqui a transmissão, beleza. Tá me ouvindo, Lucas? É, foi um erro meu aqui. Eu, ao invés de colocar transmissão, eu coloquei gravação. Tá ok, então, né? Ótimo. Beleza. Ouve. Então, Érica, me ouve. Ótimo. Obrigado, Ilana. Tá baixo. Deixa eu ver aqui, então. Alô? Eu vou tentar mudar aqui as configurações. Tá? Bastante. Tentar mudar as configurações. Esse. Bem. Melhorou? Ótimo. Obrigado. Perfeito. Lucas diz que está ouvindo. Parece que a Cris também nos ouve. Muito bem. Perdoem aí a problema. Mas então vamos lá, né? Que Deus abençoe essa nossa transmissão. Desculpe aí o meu mau jeito. Vamos lá, né? Voltar aqui para o começo. Então vamos fazer uma recapitulação breve a respeito dos capítulos 3. Capítulo 1 trata da necessidade do evangelho da salvação devido à natureza pecadora humana, é a natureza do nosso pecado. Então ele trata no capítulo 1 e por isso precisamos proclamar o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. E o evangelho resume-se na obra de Jesus Cristo. Ok, obrigado. Capítulo 2, toda a humanidade é condenável e indesculpável perante Deus. Então, essa ideia de que o homem é vítima e que seria inocentado para diante de Deus, ele já adianta que toda a humanidade está sob a condenação por dois motivos. Pela revelação escrita de Deus,
tem na nossa história, se formos falar só do Novo Testamento, 2.000 anos, mas com o Antigo, mais de 3.000 anos, e é a lei da nossa consciência, torna indesculpáveis diante de Deus. Já vimos isso aí, está nos vídeos anteriores. No capítulo 3, que nós terminamos na semana atrasada, trata do Deus rejeitado por Israel e pagãos, mas que salva ambos apenas pela fé em Jesus Cristo. Então Deus salva tanto os gentios quanto os judeus, quanto os gentios, chamados aí pagãos, né? Na visão de quem conhece o Deus da Escritura Sagrada. Não é nenhuma termo pejorativo, mas na visão de quem conhece o Deus verdadeiro, outros povos são pagãos. E hoje, então, no capítulo 4, nós vamos tratar do seguinte tema: a salvação humana nunca foi por obras, nunca ninguém foi salvo por obras, mas pela fé no Salvador de Deus, Jesus o Messias. Sempre foi por Jesus Cristo. Obviamente, o nome de Jesus no Antigo Testamento ainda não era conhecido como o Verbo Deus que se tornou carne, né? Que se faria carne, né? Em Cristo Jesus. Quando tratamos, eu falo aqui algumas vezes Jeová, né? Eu estou tratando do Senhor, que essa pronúncia pode ser Yehová, Javé, Yahweh, nós sabemos exatamente a pronúncia, mas sempre foi pela fé no Deus da Escritura Sagrada. E é isso que Paulo vai tratar aqui no capítulo 4. Não mudou, sempre foi pela fé, nunca foi por obras. Capítulo 4, eu quero definir alguns termos aqui também que é importante. O primeiro termo é circuncisão. O que significa circuncisão? É a retirada do prepúcio do israelita aos 8 dias de nascido, como prova da aceitação dos pais à aliança com Jeová, o Deus de Abraão. Então Deus tinha proposto essa aliança com Abraão, mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, e com os descendentes dele. Então, o descendente que não quisesse abraçar essa aliança, ele apenas não circuncidava o seu filho. Mas quando ele abraçava a aliança, ele circuncidava o filho ao 8º dia. Então, esse termo é usado em termo genérico com aqueles dentro do contexto hebraico cristão, Novo, Antigo Testamento, como o povo que tem aliança com o Senhor. Justificação, o que significa esse termo aqui? Justificação é o perdão judicial ao pecador que Deus declara justificado ao crer em Jesus Cristo. Então você vai ver esse termo justificado, os justos. Então significa que aquela pessoa foi perdoada judicialmente por Deus, que é o juiz eterno, né? Eu vou ler aqui o Romanos capítulo 3, versículo 4. Qualquer dúvida, você pergunte aí. Obrigado, graças a Deus. De maneira nenhuma, diz aqui, já lemos o capítulo, já estudamos o 3, né? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. O justificado aqui é uma referência a Deus. Que Deus é sempre verdadeiro e nós somos mentirosos. Capítulo 3, versículo 28, agora com referência a nós. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, somos justificados pela fé em Jesus. Eu usarei o termo justificação como sinônimo de salvação. Então, o próprio termo também tem esse significado, né? Salvo, ele é justificado. Bom, vamos continuar aqui. E o termo redenção. Redenção é o resgate de um cativo ou escravo por meio do poder da força ou do dinheiro. É um termo comum. Só que na Escritura Sagrada, né, a redenção é o processo de Deus em nos resgatar do império de Satanás, no qual estávamos presos. Qual foi o preço pago por Jesus a Deus, não ao diabo? Foi a sua própria morte, o seu sangue.
o seu poder. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, ou seja, como somos perdoados, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. O sangue de Cristo é que nos dá a redenção. E vamos para o outro termo, né, que a gente acabou de ler aqui. Propiciação. O que significa isso? É a realização do perdão de Deus por meio do sangue de Jesus. Olha aqui, ó, justificados 3, 24. Gratuitamente pela sua graça, Deus faz porque ele é gracioso, nós não merecemos. Pela redenção, pela libertação que há em Cristo Jesus, ao qual Cristo Jesus, Deus propôs, já tratamos disso, para propiciação pela fé no seu sangue. Então, é quando Deus realiza esse perdão por meio do sangue de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, tínhamos o templo, que foi construído por Salomão, e o tabernáculo. Dentro do templo, havia um lugar, eram 2 lugares, um lugar chamado Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, e a tampa dessa arca, que era toda de ouro, era chamada de propiciatório, que era o lugar onde se fazia, colocava o sangue do animal, que uma vez por ano era sacrificado, e com o sangue daquele animal, que era um bode, o perdão de Israel era os pecados de Israel eram perdoados todo o ano que passou. Na realidade, estava apontando para o sangue de Jesus. Então, propiciação significa isso, é a realização do perdão de Deus por meio do sangue de Jesus, não do meu sangue, nem de animal nenhum, né? Hebreus já trata disso, mas pelo sangue de Jesus. Então nós temos a imputação, agora a imputação positiva. O que significa isso? Input, né? Quando nós colocamos um dado, né? Imputação positiva. Deus concede a sua justificação judicial, porque ele é juiz, ao ímpio que crê em Jesus Cristo. Então o ímpio deixa de ser ímpio, ele se arrepende, crê que Jesus morreu e com seu sangue ele o justifica. Ele fez propiciação por ele. Veja só, no capítulo 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, quando ele creu em Deus, ele era um pagão, Deus imputou isso como justiça. Quer dizer, Abraão não fez nada de obras, ele apenas creu no evangelho que foi pregado a ele. Versículo 5, mas aquele que não pratica obras, mas crê naquele que justifica o ímpio. Diante de Deus, todos nós somos ímpios. Lembra que vimos capítulo 3. A sua fé, não a obra, lhe é imputada como justiça. A fé, quer dizer, a confiança na proposta de Deus de salvação, que é Jesus Cristo. Veja o capítulo 4, versículo 22, falando de Abraão. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça, que a gente chama de imputação positiva, e a justiça de Jesus, então, é imputada ao que crê. Então, essa justiça que foi imputada a Abraão já era a justiça de Jesus Cristo, né? Porque ele vai se tornar humano, o verbo, né, o Jeová que falou com ele, o Jeová Filho, 2000 anos depois. Então, ele vai viver essa vida justa, ele nasceu sem pecado, por isso que era necessário que ele nascesse da Virgem, e vai viver sem pecado. A prova disso é que ele morre, ressuscita, e ressuscitado ele volta aos céus, né? Os outros ressuscitados, como Lázaro, morreram de novo. Então veja, Romanos 4, 25. O qual, a respeito de Jesus nosso Senhor, versículo 24, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então, essa imputação positiva, essa justiça que nos é imputada, é a justiça de Jesus Cristo. Glória a Deus, não é? E nós temos a imputação negativa. Deus não imputa o pecado àquele que crê em Jesus Cristo. Bem-aventurado, diz Romanos 4:8, o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Por quê? Porque o pecado do que crê é imputado a Jesus. Assim como a justiça positiva, nós recebemos a justiça de Cristo. A negativa, nós não recebemos o pecado que deveria ser nos imputado.
Olha lá, o capítulo 4, versículo 25, o qual por nossos pecados foi entregue. Ele morreu por nossos pecados, porque ele nunca teve pecado. Eu vou ler aqui 2 aos Coríntios 5, 21, que nos ajuda a entender isso aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus é o único ser humano que nunca pecou, o fez pecado. Ele foi feito pecado, não pecador. O animal que era morto no Antigo Testamento era chamado de pecado, é bem interessante. Então Jesus se fez pecado, ele seria aquele animal que é morto e o sangue é colocado sobre o propiciatório. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, no caso aqui, eu, do Mário, para que nele em Cristo, não numa religião, nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então essa é a imputação negativa. Jesus, o nosso pecado é imputado, o pecado de quem crê. Tudo bem? Até agora tranquilo? Se tiver alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Nenhuma observação. Aqui uma boa notícia, o João Leandro está imprimindo aqui, talvez, não sei se todos estão sabendo aí, né? Nós vamos começar na terça-feira que vem um curso de evangelismo. Se você gostaria de fazer esse curso, então aí você me avisa que estarão sendo preparadas apostilas, depois eu vou ver aqui com o João Leandro o custo delas, tá bom? Essa é coisinha barata, não vai passar de R$1.000. Não. Continuando, agora qual é o resumo do capítulo 4? Abraão, o patriarca de Israel, é uma figura importantíssima para Israel, para o povo de Israel, o povo judeu. Por quê? Porque foi por meio de Abraão que se começa a linhagem de Israel. Abraão, o patriarca de Israel, assim como Davi, o grande rei e patriarca do Messias. Davi é o maior rei até hoje, né? O grande rei israelita. Ele também era profeta, né? Escreveu salmos, né? Tem profecias dele também, né? Ele é chamado de profeta. Abraão, o patriarca de Israel, assim como Davi, o grande rei e patriarca do Messias. Então, porque Jesus, o Messias, é descendente de Davi. Voltando aqui, Abraão, o patriarca de Israel, assim como Davi, o grande rei e patriarca do Messias, não foram salvos por suas obras, mas pela fé no Messias prometido. Ele vai pegar, então, Paulo, os grandes personagens de Israel, né, da história de Israel. Tanto é que o Evangelho de Mateus começa falando Jesus, genealogia, o livro da genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Bom, então, são dois tópicos aqui que resumem o capítulo 4. A mesma fé que salvou Abraão, salvou Davi, isto é, a fé em Jesus Cristo como justo e justificador, salva tanto judeus quanto gentios. Certo? Então esse aqui é o resumo. Ele vai mostrar que Jesus, que salva hoje, desde que ele se fez um de nós, o verbo que se fez carne há 2.000 anos atrás, cerca de 2.000 anos atrás, ele também salvou pecadores antes ainda da sua encarnação, como Jeová Filho. Falou com Abraão, falou com Abel, falou com Noé. Era Jesus Cristo antes da sua encarnação. Então sempre foi pela fé nele. Embora, por esse nome, Jesus, ele ainda não tivesse sido do Antigo Testamento. Então vamos começar a abordar o capítulo 4. Paulo segue argumentando que a fé salvadora é confirmada pela lei e cita então Abraão como exemplo do justificado pela fé e não pelas obras. A fé salvadora não é uma novidade, Paulo está dizendo isso na sua epístola. Porque os judeus, não todos, né, mas os fariseus, por exemplo, Nicodemos, até o apóstolo Paulo achava, como muitos acham hoje, que obedecendo um pouco dos 10 mandamentos pode ser salvo. Então Paulo vai dizer que todos foram salvos, que foram salvos por Deus, nunca foram salvos pela obediência aos mandamentos, porque ninguém consegue, por causa da nossa natureza, porque o mandamento é maravilhoso, os 10 mandamentos, né? Mas por causa da nossa natureza pecadora, nós não conseguimos obedecer os mandamentos. Então ele mostra isso, eu vou só ler aqui
capítulo 3, versículo 27, porque isso é uma sequência do argumento de Paulo. Onde está logo a vanglória? Você se vangloriar, né? Gloriar sem ter o que razão. Onde está a vanglória é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. A lei das obras é a lei que as pessoas achavam que poderiam ser salvas. A lei da fé é a lei de Deus, que fala, se você crê na minha proposta, que é Jesus, você pode ser salvo. Concluímos, então Paulo diz, concluímos, pois, que o homem, aqui o antropos, né, o ser humano, é justificado pela fé sem as obras da lei. Pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Né? Então as pessoas, eu falo ignorante no sentido de ignorar, tá bom? Acham que falam, o Deus judaico cristão, mas o Deus da Bíblia, né, que eu costumo dizer, é o único Deus. É o Deus de toda a carne, é o soberano. Mas ele não é Salvador, Paulo vai dizer que não é só Salvador, não é só o Deus que os judeus inventaram. Não. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios, aqueles que não são de Israel, dos incircuncisos, também dos gentios certamente. Versículo 30. Visto que Deus é um só, é tanto de Israel quanto dos gentios, que justifica pela fé a circuncisão, lembra do termo lá? Depois você pode ver lá. Justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, sempre pela fé. Anulamos, pois, a lei pela fé, quer dizer que a lei não presta para nada, ele diz, de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei, ou seja, confirmamos a lei, porque a lei vai nos levar a essa fé, porque ela é dada para que a gente perceba que nós não conseguimos ser salvos na obediência a ela. Capítulo 4, versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Né? Nosso pai que nos gerou, o DNA de Abraão neles. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, quer dizer, se nosso pai Abraão foi justificado, lembra da justificação, declarado justo, salvo, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ele não foi salvo pelas obras. Ele vai dizer aqui, ó. Pois que diz a Escritura? Está citando aqui Gênesis 15, 6. Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Porque Jesus, que apareceu a Abraão, né, como Jeová, Senhor, era Jesus antes da encarnação, que já estava estabelecido que ele iria se tornar um de nós para poder morrer por aquele que nele crê. Então foi no mesmo Deus que Abraão creu. Paulo, então, amplia a explicação acerca de Jesus Cristo como justo e justificador do que crê. Então, ele é justo porque é o único ser humano que nunca pecou. E ele também é justificador, porque ele imputa a quem crê nele a sua própria justiça e em nós, né, é imputada a justiça dele e nele é imputado o nosso pecado. Por isso que ele morre lá na cruz e ele sofre aquela separação do Pai durante 3 dias. Estamos caminhando aqui. Gente, não? Se o culpado é perdoado, agora veja, se o culpado é perdoado por Deus devido às suas obras, Deus não será glorificado, mas sim o pecador. Então, algumas pessoas acham, lá no juízo final, Deus vai pesar as minhas boas obras e as minhas más obras. Então, se as boas pesarem mais na balança do julgamento, eu vou ser salvo. Aí Deus fala, então, você vai se gloriar. Eu me salvei. Deus, então, não é glorificado. Mas, na realidade, isso nunca vai acontecer, porque não existe quem nunca peque. Por isso que ele fala aqui, ó. Se ele foi justificado por obras, ele tem que se gloriar. Não diante de Deus. Porque Deus é o juiz. Ninguém se gloria porque ele nos conhece. Lembra que ele falou, todos pecaram. Abraão foi justificado ao crer em Deus, apesar da obediência ao chamado de Deus. Deus chamou Abraão, tá aí as referências. Olha, eu coloquei errado aqui, ó. Depois eu vou colocar aqui, é Gênesis 12, de 1 a 7.
depois eu faço. Tá. Abraão foi justificado, eu já estava dizendo aqui, vou ler de novo, tá bom? Tá normal aí, né? Abraão foi justificado ao crer em Deus, apesar da obediência ao chamado de Deus, que está lá em Gênesis 12, de 1 a 7. Então, onde está aí você lendo só 12, de 1 a 7, é Gênesis, tá bom? Gênesis 12, de 1 a 7, fala lá que ele vai abandonar tudo e vai obedecer. Mas até então, ele não tinha sido justificado. Ele estava num processo de conversão. É como acontece conosco, às vezes a gente vai ouvindo e vai tentando uma mudança aqui e ali, né? Até de fato crer de todo o coração. Então, apesar da obediência ao chamado de Deus, que ele obedeceu, da fidelidade no erguer altar apenas a Deus, Abraão vinha de um lugar que naquela época dele tinha milhares de deuses, como hoje, né? Milhões de deuses na Índia, que santos e deuses de tudo quanto é jeito, né? E ele quando ele é chamado, então ele vai erguer altar a Jeová, não vai ter mais ídolos. A Bíblia vai dizer em Josué 24, que tanto Abraão quanto o pai dele, né, Terá, eles eram idólatras, né? E ele também, então vou ler de novo, Abraão foi justificado ao crer em Deus, está no capítulo 15 que a gente viu o versículo 6. Apesar da obediência ao chamado de Deus, da fidelidade no erguer altar apenas a Deus, e apesar do dízimo. No capítulo 14, versículos 18 a 20 de Gênesis, você vai ver lá que Abraão vai entregar o dízimo de tudo ao sumo sacerdote chamado Melquisedeque. Então, só que ele só vai se converter no capítulo 15. Então, muitos cristãos acham, se eu der dinheiro, oferta, você salvo. Nunca foi assim, né? Isso deve ser como um ato de adoração. Muitas pessoas aí se aproveitam disso, né? Vamos continuar lá. Se Deus justificar o transgressor devido às suas obras, a justificação então seria fruto de um dever e não da graça judicial de Deus. Então, Deus estaria em dívida. Ele seria um devedor ao pecador. Por quê? Porque afinal de contas o pecador cumpriu toda a lei. Então veja, 4:4. Aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, se você vai diante de um juiz e você não é culpado, ele é obrigado a te declarar justificado. A acusação não tem sentido. Não é assim diante de Deus, porque todos diante de Deus somos culpados, né? Condenáveis. Então, se você contrata alguém e para ele fazer alguma coisa, você deve a ele dinheiro. Então, se Deus justificar o transgressor devido às suas obras, ele teria que se gloriar, mas Deus não fala, não diante de mim. Então, a justificação seria um fruto de um dever de Deus, e não da graça judicial de Deus. Não é o caso. O ímpio, agora, que nada faz para justificar-se, contudo crê em Jesus, como o justo e o seu justificador, que nós lemos lá anteriormente, sua salvação será devido à fé e à graça de Deus. A salvação, então, desse ímpio é pela fé em Cristo como justo e justificador. E não devido às suas boas obras, como foi com Abraão e com Davi. Veja só, vamos ler o capítulo 4, versículo 8. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé, não obra, e é imputada como justiça. Assim também Davi, agora ele cita Davi, né? Declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, no caso seria a justiça de Cristo, sem as obras do que foi imputada a justiça, dizendo, aqui é uma citação do Salmo 32, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Ele está falando dele mesmo. E cujos pecados são cobertos. Davi escreve isso depois de um adultério que ele havia cometido e até da morte do marido, do marido da esposa, né, da adúltera. Mandou matar. E aí ele foi perdoado. Então, Deus perdoa qualquer um. Agora, quem pagou pelo pecado de Davi?
pagou pelo pecado de Davi foi Jesus Cristo na cruz. Então, nós recebemos a salvação pela graça, mas teve um grande preço, né? Continuando aí. Paulo recorda que Abraão foi salvo pela fé antes da circuncisão. Então, Abraão foi salvo pela fé antes da circuncisão. Ele, quando é salvo, Gênesis capítulo 15 fala, ele ainda não tinha passado pela circuncisão, que era o sinal da aliança. Vou voltar a ler aqui. Paulo recorda que Abraão foi salvo pela fé antes da circuncisão, comprovando assim o argumento de que a salvação é concedida sem obra humana ou obediência à lei de Deus. A lei veio depois. Veja o capítulo 4, vou ler o 8, 9 e o 10. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança, essa bênção, sobre a circuncisão somente, ou seja, sobre só os judeus, né? Ou também sobre a incircuncisão, sobre os pagãos. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Aí ele faz uma pergunta retórica. Como lhe foi, pois, imputada a justiça? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? E Paulo responde, não na circuncisão, mas na incircuncisão. Ele era pagão quando ele foi salvo, né? Assim como acontece ainda hoje. No capítulo 17, versículo 10 de Gênesis, vai estar lá. E depois Deus vai falar para Abraão, que já tinha cerca de 100 anos, 100 anos, um pouco menos, né? Que ele deveria ser circuncidado. Depois ele vai circuncidar também o seu filho. Ele já tinha 100 anos, do Isaac, há mais de 100 anos. Então, a circuncisão foi o selo da justificação pela fé e não um meio. É a diferença. Era um selo, sinal, não um meio. É como se fosse o batismo. Quem deve ser batizado? Deve ser batizado é aquele. Jesus Cristo falou isso. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o batismo, quem crê é salvo. O batismo é o selo, é o testemunho de quem foi salvo pela fé no Messias. Veja o capítulo 4, versículo 11 na sequência. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Então, Deus sempre pede algum sinal, né, de testemunho público. No caso de Abraão, foi a circuncisão. Abraão, então, tornou-se exemplo ou padrão de salvação pela fé em Jesus para judeus e gentios. Continuando o capítulo 11. Recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Então, ele se tornou um padrão, o pai de todos os que creem. Patriarca. Então ele é patriarca de todos que creem em Jesus, tanto de judeus como de gentios. Tanto os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhes seja imputada. De Cristo, né? Versículo 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé, então, ou seja, dos circuncidados, e creem, como foi no apóstolo Paulo, que creu no mesmo Deus Salvador. E teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. E vamos continuar aqui. Capítulo 4 ainda. Deus prometeu Canaã a Israel. Lembra da terra prometida? Não é o Brasil, né? Deus prometeu Canaã a Israel, que é a descendência física de Abraão. E promete o cosmo aqui é traduzido por mundo, a gente vai ver isso, vem do grego cosmo, a igreja, que é a descendência espiritual de Abraão. Que lembra que a igreja ela vai substituir Israel como povo de Deus. Israel, como nação, crucificou o Messias. Deus prometeu Canaã a Israel, descendência física de Abraão, e promete o cosmo à igreja, a descendência espiritual de Abraão, que é a igreja, os salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Veja no capítulo 4, versículo 13.
Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Vou voltar aqui, ó. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, ele prometeu isso aqui. Só que lá ele fala que ele daria toda aquela terra para ele. Só que Deus estava vendo adiante. O mundo, o cosmo, porque haveria de vir aquela descendência espiritual que é a igreja, os cristãos. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão. Ele prometeu sem lei. Prometeu porque ele acreditou. Ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Lá no Apocalipse capítulo 21, vai falar sobre um novo céu, esse novo mundo que Deus cria, e uma nova terra. E olha só o que ele diz. Olha que coisa maravilhosa. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Na visão de Deus, esse mundo está com os dias contados. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. A Nova Jerusalém, a cidade santa de Deus, não é essa aqui que é chamada de Sodoma, né? Está escrito no Apocalipse. Preparada essa Nova Jerusalém como uma esposa adornada para o seu marido. Ele traz ela, né? E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, seres humanos redimidos. Pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Será o seu. Então é esse mundo prometido que todo aquele que crê em Jesus, confia em Jesus, receberá. Quando, se a promessa da herança de Deus dependesse da obediência à lei, se a promessa da herança de Deus dependesse da obediência à lei, vamos supor que ele falasse: Abraão, se você obedecer todos os meus mandamentos, você vai herdar. Ele não falou isso. Se a promessa, então, da herança de Deus dependesse da obediência à lei, a promessa, jamais se cumpriria devido à desobediência humana, como a história comprova acerca do fracasso de Israel, que é a descendência física de Abraão, fez o quê? Entregou Jesus a Pôncio Pilatos com a falsa acusação para que Jesus Cristo, o seu Messias, fosse crucificado. Então, se ele prometesse isso a Abraão e a descendência por meio da obediência, teria acabado. Agora, quando ele vai fazer, então aqui um adendo, né? Quando ele vai fazer a lei, a aliança da lei lá no Monte com Israel, com o Estado, o povo de Israel, ali sim havia um condicional. Israel deveria permanecer na obediência a Deus. Veja o capítulo 4, versículo 14. Porque se os que são da lei são herdeiros, que são da lei é uma referência a Israel da época de Jesus. Logo, a fé é vã. Acabou a fé. E a promessa é aniquilada. Por quê? Porque a lei opera a ira. A lei ela é dada e nós descumprimos e ela gera a ira de Deus. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Então, como ele não fez a lei dessa promessa de dar à descendência de Abraão, essa descendência espiritual, o mundo, o cosmo, né, que haveria de vir, então não houve quebra da lei, porque foi uma promessa gratuita ao povo que vai crer em Jesus Cristo. Muito bem, gente, eu vou parar aqui. Felizmente, por um erro meu, né, eu comecei quase uma meia hora aí de atraso, né? Então eu sei que alguns têm compromissos também. Eu vou parar por aqui, mas lembra que na próxima terça nós iniciaremos o nosso curso de evangelismo. Então, se você quer a apostila, o João está imprimindo, eu vou deixar amanhã na igreja para você buscar, tá bom? Ou a gente pode combinar alguma maneira de você pegá-la. Que Jesus, então, abençoe você, abençoe sua família, que Jesus guarde do mal, que o Espírito nos dê essa fé, né, necessária para a nossa salvação. Boa noite.